A batalha espiritual de Moisés e Arão contra Faraó e os deuses no Egito. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo. Aqui nós falamos de coisas espirituais, como nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual para obtermos a promessa que o Senhor nos fez. Pessoal, para a gente iniciar, nós precisamos entender o panorama da situação até que a gente possa ler o versículo da batalha espiritual travada por Moisés e Arão contra Faraó e os deuses do Egito. Então fica comigo até o final, para você entender o contexto. O povo de Israel morava em uma certa terra. Só que, naquela época, estava havendo muita fome sobre a terra. As pessoas estavam literalmente passando fome. Então, para fugir da escassez, o povo de Deus migrou com autorização de Deus para o Egito. Como isso aconteceu? O elo entre o povo de Deus e o Egito foi José. Quem foi José? José fazia parte do povo de Deus. E José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Como se deu isso? Um dia José teve um sonho. Nesse sonho, os seus irmãos se curvavam diante dele. Só que os seus irmãos tinham ciúme e inveja de José, porque José era o preferido do pai deles, até porque José era o caçula. Como José era o preferido, e depois de ter tido esse sonho, os seus irmãos, tomados pela inveja e pelo ciúme, decidiram vender José como escravo para o Egito e dizer ao pai deles que José havia morrido. E aí então José é enviado para o Egito. Óbvio que Deus não perdeu o controle da situação e tudo que José passou foi para que os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Mas José passou um longo período passando por tribulações, por provações, até que um dia Faraó tem um sonho. Deus dá um sonho a Faraó e José é chamado para interpretar aquele sonho. E nesse sonho, José falou que haveria um tempo de escassez e um tempo de fartura, e instruiu como o Faraó deveria fazer para que não faltasse mantimento e nem alimento para o Egito. Faraó ficou muito impressionado com os conselhos que José havia dado a ele e chamou José para governar o Egito junto com ele. Então Faraó ficou sendo o cabeça, como sempre foi o rei daquele império, e abaixo estava José, um estrangeiro sendo governador do Egito. E foi graças a José que o Egito teve fartura, mantimento e alimento durante os tempos de seca. E aí o que aconteceu? José já estava no Egito e os familiares de José, que habitavam em outra terra, tiveram que ir até o Egito para comprar alimento. E aí houve todo um reencontro, depois você pode ler lá em Gênesis como isso aconteceu. E o fato é, o povo de Deus foi morar no Egito. As gerações foram passando, José morreu, esse faraó morreu, as gerações foram morrendo e vivendo. E aí, o que aconteceu? Surgiu um novo rei. Esse rei não conhecia José. E o que aconteceu? Como o povo de Deus estava se multiplicando de uma forma extraordinária, estavam fortes também e se multiplicando em número, o faraó, esse novo faraó, começou a temer que o povo de Deus pudesse se unir a algum inimigo para atacar. E o que ele fez? Ele começou a oprimir o povo de Deus com trabalhos forçados. Sim, o povo de Deus, que antes era livre e estava prosperando, se tornou escravo lá no Egito. Vocês imaginam, gente, o que é ser um escravo? Você não tem a sua liberdade, você está debaixo de um governo tirano, ter que trabalhar sem receber nada em troca, receber um alimento contado, não poder comprar as suas vestes, né? Uma opressão horrível que o povo de Deus estava passando. Em meio a tantas lágrimas e tanta dificuldade, o povo de Deus clamou ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, para que Deus pudesse libertar o povo daquela situação tão terrível. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, e é aí que entra Moisés. Nessa época, Moisés morava em terra estrangeira. Moisés, apesar de ser hebreu e ter sido criado no Egito, devido a uma situação, Moisés vai para a terra estrangeira. Lá ele casa, tem os seus filhos, até que chega o tempo do propósito de Moisés se cumprir. E aí Deus fala com ele, Moisés volta ao Egito para libertar o povo das garras de Faraó.
É nessa época, quando Moisés retorna ao Egito para libertar o povo, que nós vamos ver uma das primeiras batalhas espirituais que antecederam todas aquelas pragas do Egito. O livro de Êxodo é um livro que fala muito sobre batalha espiritual, como Deus julga os deuses do Egito, que são deuses falsos, e como o povo de Deus sai vencedor. Vamos ler lá Êxodo 7:10. Acompanhe comigo na tela. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Preste atenção nas palavras. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Aqui está o pulo do gato. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Vamos interpretar isso aqui. A Bíblia ela é um livro de revelação e interpretação. Pessoal, veja bem que aqui Moisés e Arão estão representando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E os sábios e encantadores do Egito estão representando Faraó e os deuses do Egito, porque eles serviam a diversos deuses naquela época. Moisés e Arão são sacerdotes do Deus vivo. E os sacerdotes são os sábios e encantadores do Egito. Veja que na superfície parece igual, mas na profundidade não é. Mas se a gente vê aqui, a gente vê que Deus tem os seus sacerdotes e que os deuses do Egito também tinham os seus sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes eles eram responsáveis por cuidar de todo o templo, de todo o sacrifício, de toda a religião, de todas as finanças que envolviam o templo. Os sacerdotes naquela época, tanto em relação ao povo de Deus como em relação a outras culturas, exerciam uma grande influência sobre a cultura, as artes, a medicina, o povo, ou seja, sobre toda a sociedade. Isso tanto do povo de Deus como dos povos pagãos. E só um adendo para a gente ver que os sacerdotes eles estudavam muito, não era de qualquer jeito. É por isso que nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Veja que para ser um sumo sacerdote do Egito, não era qualquer pessoa que podia ocupar esse cargo. O sumo sacerdote ele estudava muito ciências, artes, geometria, cálculos, astronomia, geometria, filosofia. Tudo aquilo que estava disponível de conhecimento, o sumo sacerdote deveria adquirir para exercer um bom trabalho. Se o sacerdote das trevas, pessoal, de deuses pagãos, ele tem que estudar e ser o melhor naquilo que ele faz, que dirá nós que servimos a um Deus que está vivo. Nós também precisamos nos capacitar e estudar, adquirir conhecimento e ampliar a nossa visão. Voltando ao assunto. E aí a batalha estava travada. Moisés e Arão representando o Deus de Israel e os sábios e encantadores do Egito representando os deuses egípcios e Faraó. O que acontece? Moisés e Arão jogam o bordão, o cajado e ele vira uma serpente. A mesma coisa acontece com os deuses do Egito. Eles também jogam o cajado deles e também viram uma serpente. Até aí a batalha está de igual para igual. Só que aleluia, graças a Deus, o nosso Deus é sempre vencedor e o nosso Deus, ele engole a serpente dos inimigos, mostrando a vitória de Israel e mostrando que Deus da Bíblia, Pai de Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro. Trazendo essa passagem para o dia de hoje, como nós podemos aprender com ela, significa que quando nós somos sacerdotes de Deus, e se você já serve a Deus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você também é um sacerdote de Deus. Quando nós andamos no caminho reto que Deus estabeleceu pra gente, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é puro e que é santo, quando nós jejuamos, quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que é correto e é o certo, Deus vem a nosso favor. Muitas vezes nós estamos oprimidos, assim como o povo de Deus ficou cativo durante tanto tempo no Egito. Nós também podemos estar assim, com os demônios, com os nossos inimigos tentando nos oprimir. E todos nós travamos batalhas espirituais, seja na mente, no corpo, contra uma doença, contra um espírito de pobreza, contra um espírito de vício que quer tanto nos escravizar. Mas quando nós buscamos ao Senhor de verdade, cremos que Ele é poderoso, assim como os hebreus fizeram quando estavam cativos no Egito, Deus vem a nosso favor. E Deus vai fazer a mesma coisa, Deus vai engolir os
os nossos inimigos e nos dá a tão sonhada vitória, para que a gente possa ser livre, correr a nossa carreira de forma extraordinária e ter um futuro feliz, brilhante e alegre junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Por favor, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se você tem algum pedido de oração, se você gostou desse vídeo, que tipo de assunto você quer ver por aqui. Por favor, compartilha com algum amigo, alguma amiga que precisa abrir os seus olhos espirituais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!